Louvado seja o nome de Jesus. Você que trouxe tua Bíblia, pode me acompanhar no livro de Romanos. Louvado seja o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Nós esperamos mais um pouquinho. Todos acharam? Louvado seja o nome de Jesus. É muito importante cada um ter a própria Bíblia, né, irmão? Porque uma coisa que acontecia eu acho que no livro de Atos dos Apóstolos, é que o apóstolo Paulo chegava para pregar para um povo, e o povo era mais crente que nós. Quando o apóstolo Paulo chegava para pregar para esse povo, não, então deixa nós ver se está na escritura mesmo tudo isso que está falando, né? Então para a gente não ser enganado, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, porque tem pastor que é isso, pastor que é aquilo, mas a gente muitas vezes não se interessa pela palavra de Deus, porque como que você vai saber que eu estou falando a palavra de Deus se você não pega, não lê junto comigo, né? Então é muito importante que cada um de nós pesquise por si próprio, né? E não se deixe levar somente pelo que os outros falam, né? Então a gente precisa entender a palavra de Deus, e cada um de nós buscar entender, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, amém? E aí vamos orar, falar com Deus essa manhã. Estou acostumado só a pregar de noite. Daí de manhã a gente se confunde o horário, mas Deus é bom. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar, Pai, esse culto, Pai. Venha trazer, Senhor, a palavra direto do teu coração para o coração do teu povo. Pai, eu confesso que sem ti não sou nada, que eu sou dependente totalmente de ti, Pai, para trazer, para transmitir, para trazer, ministrar a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, nos capacitar, que o Senhor venha preparar nossos corações, ó Pai, para ouvir a sua palavra, que não somente ser ouvinte, mas praticantes também dela, em nome de Jesus, ó Pai, que assim como cobrarei do povo, Pai, que eu também me cobre, Pai, para cumprir tudo aquilo que o Senhor pede, Pai, para a gente cumprir através da Tua palavra. Meu Deus, que cada dia mais a gente possa ir mais fundo em Tua presença, ir mais fundo em Teus mistérios, ó Pai, e aprender contigo, Pai, que é manso e humilde de coração. Aleluia, nós precisamos, ó Pai, cada vez mais estar cheio da Tua palavra, cada vez estar mais cheio da Tua presença, Pai, para que em nome de Jesus, quando o Senhor Jesus voltar, as nossas lamparinas estejam cheias, aleluia, que nós possamos ser como aquelas noivas prudentes, ó Pai, que quando o Senhor voltar, nós podemos entrar, Senhor, no reino dos céus, com a nossa lamparina cheia, em nome de Jesus. Então nós sabemos que o tempo é agora, para comprarmos o azeite, o óleo que vem da presença do Senhor, em nome de Jesus. Então, Pai, nos capacite, nos traz entendimento, para cada vez mais começar a agradar o Teu coração, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Pode se assentar com as mãos bem fortes para Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de começar essa palavra, nós devemos entender uma coisa a respeito de lei, que foi o que Deus estabeleceu para o povo no Velho Testamento. Antes da lei, o povo ele tinha seus valores, ele tinha aquilo que eles achavam certo ou errado. Após a lei, foi Deus que começou a estabelecer, dizendo para eles: eu quero que vocês façam isso, quero que vocês façam aquilo, né? A gente conhece como os 10 mandamentos, mas a lei não é somente os 10. A lei, ela tem muitos outros mandamentos, a qual o povo judeu precisavam cumprir. Então, através dessa lei, o povo, né, era, podemos dizer assim, salvos naquela época. Porém, Deus estabelecia algo para o povo fazer, que era o que? Eram sacrifícios
de animais para que o pecado do povo fosse extinguido, né? Deus pudesse perdoar o povo. E sem derramamento de sangue não haveria perdão dos pecados. Então era necessário que para que o povo, né, era feito uma vez ao ano um sacrifício, né? Eles levavam os animais até o sacerdote, e o sacerdote fazia um sacrifício pelo pecado do povo. Isso no Velho Testamento. Todo o pecado que o povo tinha pecado durante um ano inteiro era absolvido naquele momento. Então a lei, ela fazia com que o homem fosse salvo por mérito. O que seria isso? Se você fosse bonzinho, se você fosse conforme a vontade de Deus ali, da vontade da lei, você ia ser salvo. Você, né, poderia ser, aleluias, servir a Deus através da lei. Só que a lei, ela era incapaz. Por quê? Porque a lei, por si só, ela começou a fazer com que o povo se gloriasse, dizendo assim: se eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou bom. Se eu leio a Bíblia, eu sou bom. Se eu faço isso, eu sou bom. Se eu faço isso, eu sou... Então, foi necessário que Jesus viesse para quebrar esse paradigma. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja, a lei ela foi incapaz de poder salvar o povo. Era necessário que Cristo viesse. Por quê? Porque Cristo foi a oferta que fez com que os pecados do povo realmente saísse e extinguisse. Porque no Velho Testamento o pecado, ele somente abafava, o sacrifício que era feito com animais apenas abafava o pecado do povo. Ele não era eficaz, ele somente encobertava o pecado do povo durante um ano. E quando Jesus veio morrer por cada um de nós, ele foi também um cordeiro de Deus. Né? Em Apocalipse vai dizer que o cordeiro, né? O cordeiro de Deus é Jesus. Jesus era o cordeiro imaculado, ou seja, sem manchas, sem rugas, sem nada de defeitos, que era como os animais no Velho Testamento precisavam chegar, né, para o sacerdote. Se tivesse alguma mancha, se tivesse algum defeito, o sacerdote já não aceitava aquele sacrifício daquele animal. Então precisava que seja perfeito. E Jesus foi esse cordeiro perfeito. A gente vai entender lá em Gênesis, quando Abraão vai levar Isaac até o monte para ser sacrificado. Ele chega, leva Isaac até, né, o altar do sacrifício. E na hora que Abraão vai sacrificar Isaac, Deus, né, envia um anjo para falar com ele e diz: não faça isso. Não faça isso, que agora já tem um substituto que vai ser, né, um animal que vai morrer no lugar do teu filho. Então ele foi lá, pegou esse animal e matou no lugar do filho de Abraão. O que eu entendo com isso? Ali Deus estava mostrando como seria o futuro da humanidade. Por quê? Abraão representando Deus, Isaac representando o mundo, ou seja, cada um de nós, e o cordeiro que morreu no lugar de Isaac foi Jesus. Então, irmãos, o que aconteceu? Era para a humanidade ter morrido, ou seja, cada um de nós iria sofrer a condenação dos nossos próprios pecados. Mas Jesus, ele fez isso por nós. Até ontem eu estava conversando, né? Tava eu e o Léo e mais um amigo nosso, e eu falei para ele: cara, você está sofrendo tudo isso porque você é burro. Porque Jesus já sofreu tudo isso por nós. Tudo o nosso pecado, tudo nossas doenças. Jesus já sofreu isso por nós. Nós sofremos porque não entendemos isso.
Jesus levou todas as nossas condenações. Foi isso que eu li no primeiro versículo aqui. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. É necessário que você esteja em Cristo, para que todo o sofrimento caia por terra. Aí você vai me dizer, tá, mas então se eu seguir conforme Jesus, vai acabar todo o sofrimento. Eu digo que não, mas você vai ter não só o alívio desse sofrimento, como você vai ter também, né, a paz que excede todo o entendimento. Que seria isso? Que por mais que venha tribulação, por mais que venha coisas a qual vai fazer com que você desanime, se Cristo estiver em você, a paz que excede todo o entendimento, a tua vida pode estar caindo, a tua vida pode estar desabando, que Deus vai te dar paz. Diferentemente de quem tem tudo, irmãos. Você já viu pessoas ricas, você já viu pessoas que têm, famosas, que têm tudo e entram em depressão, se matam. Aí o que você vai me dizer assim, tá, mas como que ela tem tudo e entra em depressão? Porque ela não tem Jesus, ela não tem a paz. Porque nós, por mais que não tenhamos tudo aquilo que queremos, se nós temos Jesus, nós somos satisfeitos. Louvado seja o nome de Jesus. Então a gente precisa estar, né, com Jesus satisfeito. Uma coisa que eu estava entendendo a respeito do deserto. Veja, Deus tirou o povo do Egito, levou para o deserto. E quando Deus levou para o deserto, por mais que o povo estava sofrendo lá no deserto, mas Deus quis deixar o mais aconchegante possível. Deus enviou a nuvem que fazia com que ele se refrigerasse, e Deus enviava, né, durante a noite uma coluna de fogo para que ele se esquentasse. Porque lá no deserto, o frio do deserto à noite é insuportável, e o calor de dia também é. Então imagine, Deus deixou eles confortáveis, Deus não deixou eles perecendo no deserto. Por mais que o caminho era algo doloroso, mas Deus deixou eles confortáveis lá dentro. Deixaram confortável o povo no deserto. O povo começou a reclamar. Não foi porque Deus não estava ajudando eles, porque o povo começou a reclamar de ingratidão. E muitas vezes a gente se encontra assim. Porque essa caminhada aqui na terra é um deserto. E muitas vezes a gente se encontra ingratos com Deus. A gente se encontra muitas vezes, acha que Deus não está nos abençoando, sendo que Deus está enviando a sua coluna de fogo, Deus está enviando, né, as suas nuvens para nos deixar confortável aqui no deserto. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós precisamos entender e começar a fazer a vontade de Deus. Porque as coisas que Deus mais odeia é a ingratidão, é a falta de fé. Tudo isso Deus abomina. Quando o povo chegou à beira da terra prometida, o que aconteceu? O povo ficou com medo. Medo é falta de fé. O povo ficou ingrato. Não, realmente o que Deus prometeu tem lá. Só que também tem gigante, tem gente, um exército preparado para nos matar. Então eles ficaram olhando somente para as circunstâncias, eles não olharam para o que Deus tinha falado. Então da mesma forma, tudo aquilo que Deus, Ele falou para nós, ó, você vai fazer isso, 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 mas Ele não fala muitas vezes do que lá na frente vai acontecer para tu poder receber aquilo que Ele te pediu, aquilo que Ele disse que ia te dar. Assim como Ele falou para o povo, ó, vai lá para a terra prometida, que lá é uma terra onde mana leite e mel. Muitas vezes Ele promete isso para nós, ó, faça isso, isso e aquilo que eu vou te abençoar. Só que chegando muitas vezes na nossa bênção, muitas vezes Deus faz com que a gente tenha dificuldades, né? A gente vai enfrentar dificuldades quando está chegando perto da bênção. Muitas vezes as pessoas desistem, né? Quando estão chegando. E o diabo, ele é astuto, irmão. Muitas vezes quando a gente está beirando, chegando próximo de receber uma bênção de Deus, Ele nos dá uma rasteira e nos derruba. Porque Ele sabe que se a gente for abençoado por Deus, a gente vai ser, né, um outdoor de Deus. Que seria isso? A gente vai testemunhar do que Deus faz. A gente vai estar promovendo o reino de Deus na terra. Louvado seja o nome de Jesus. É assim que eu faço, irmãos. Quando Deus me abençoa, eu sempre gosto de contar, gosto de testemunhar, porque nós temos que ser, né, esses testemunhos vivos da parte de Deus, aonde a gente conta o que Deus faz em nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus.
Então nós devemos entender, irmãos, que Deus, Ele quer nos abençoar. Mas muitas vezes, quando a gente está chegando na bênção, as lutas vão começar a vir. E não porque Deus quer que você sofra, mas porque Deus quer te capacitar. Até ontem, eu estava falando a respeito da prova, né? Que esses dias eu fui fazer a prova de moto, que eu não tinha carteira para moto. E graças a Deus consegui passar. Mas uma coisa que Deus me faz entender é que para mim ter a carteira em mãos, eu preciso passar pela prova. Se eu não passar pela prova, eu vou estar andando por aí irregular, sem cumprir a lei terrena, a lei dos homens. Então eu preciso passar pela prova para ter a autoridade de poder dirigir uma moto, sem que um policial me pare, sem que eu, seja tenha problemas com a carteira. Então, irmãos, é necessário passar pela prova para conseguir pegar a carteira. Da mesma forma, muitas vezes é necessário nós passar por lutas, provação, para que nós possa receber a bênção de Deus. Para que a gente seja capacitado por Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo 5, Romanos 8 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Louvado seja o nome de Jesus. Veja só. Quem vive segundo a carne, ou seja, conforme a sua vontade. E nós devemos entender, irmãos, que por mais que a gente diz, não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que não quero mal de ninguém, não invejo ninguém, não quero fazer mal para ninguém. Eu sou uma pessoa boa. Mas uma coisa que nós devemos entender, que por mais que a gente tenha um caráter bom, a nossa carne é amaldiçoada. A nossa carne é ruim. Por quê? Porque a nossa carne, ela é uma carne caída, descendente de Adão. Quando Adão pecou, toda a humanidade após ele também pecou. Então a nossa carne, ela deseja sempre o mal. Por mais que o nosso caráter seja um caráter bom, a nossa carne nunca vai desejar algo bom. A nossa carne sempre vai dizer, não vá na igreja. A nossa carne sempre vai dizer, não ore. Não jejue, não leia a Bíblia. Não busque nada de Deus. A nossa carne sempre vai falar isso. Por isso que eu fico pensando quando as pessoas chegam para mim, não, eu vou ir para a igreja, porque depois que você se converter, você tem que ser sério, você tem que seguir certinho. Eu não quero estar dentro da igreja e estar desviado. Mas a pessoa chega e fala para mim assim, ó, só vou para a igreja quando eu tiver assim, ó, certão, quando eu tiver mesmo buscando a Deus de verdade. Mas como que você vai buscar Deus de verdade se você não vai para a igreja? Como que você vai se direitar se você não vai para a igreja? É a mesma coisa você dizer assim, ó, eu vou para o hospital só depois que eu estiver curado. Eu vou me curar aqui em casa e eu só vou para o hospital quando estiver curado. Não tem lógica. Você precisa ir ao hospital para ser curado. Então, da mesma forma, as pessoas às vezes pensam assim, não, eu só vou para a igreja quando eu estiver bem mesmo, que eu estiver bem com Deus. Eu já vi pessoas falando isso, mas como que você vai ficar bem com Deus se você não vai se curar? Não vai buscar Deus na igreja, não existe isso. Você precisa fazer com que a tua mente seja voltada para as coisas do Espírito, não para as coisas da carne. Porque quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Veja só, então nós precisamos entender essas coisas. Muitas vezes a gente vê em desenhos, vê em filmes, aquela cena onde aparece um diabinho e um anjo, né, um de cada lado no ombro, dizendo, o anjo sempre falando as coisas boas para você fazer, e o diabo sempre falando as coisas ruins para tu fazer. E isso na vida real existe. Só que em vez de um diabinho de um anjo, é o espírito e a tua carne, lutando um contra o outro, dizendo, o espírito dizendo, faça isso, a vontade de Deus, e a carne dizendo, faça a vontade da tua carne, não faça a vontade de Deus. E isso é uma dualidade, sempre tem, né? Os dois estão brigando, tanto o espírito quanto a carne brigando
para que, né, você faça a vontade deles. E se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que fazer a vontade do Espírito Santo, e não a vontade da carne. Louvado seja o nome de Jesus. E o porquê? No versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aleluia. Então, ontem até a gente estava comentando, eu falei, cara, se você faz a vontade do diabo, você está se alinhando com o teu inimigo que quer te matar. Eu dei um exemplo, eu disse, imagine comigo, eu sou inimigo do pastor, digamos assim, sou inimigo dele, na verdade ele é meu inimigo, ele quer me matar, ele quer, né, quer meu mal, e eu chego, vou começar a andar com ele, que lógica tem? Eu sabendo que ele quer meu mal, começar a andar com ele, é só para mim se suicidar, se matar, não tem lógica eu andar com o meu inimigo. Por mais que Jesus disse, você tem que amar teus inimigos. Mas amar não quer dizer que você tem que andar. Agora você vai amar o capeta, que é teu inimigo. Não é assim. Então a gente não pode andar com nossos inimigos. Porque nós sabemos que ele quer o nosso mal. Então da mesma forma, como é que você vai andar com o capeta? Daí você diz, mas eu não ando com o capeta. Se você não anda fazendo a vontade de Deus, automaticamente você faz a vontade do capeta. Não existe meio termo, não existe estar em cima do muro. Não existe isso. Ou é a vontade de Deus ou é a vontade do diabo. Não existe. Aqui só está dizendo que só tem a vontade da carne e a vontade do Espírito. Qual que você está fazendo? Eu digo que se você estiver somente na carne, se você estiver fazendo só a vontade da carne, infelizmente você não vai entrar no reino dos céus. Infelizmente você não vai entrar no reino dos céus. É muito bom fazer as nossas vontades e a vontade da nossa carne. É agradável. Porque foi isso que aconteceu com Eva, no jardim do Éden. Ali, ela dá a característica da fruta e diz, era agradável aos olhos. E parecia ser bom de comer. Então, da mesma forma, a vontade da carne é agradável aos nossos olhos, é agradável a nós. Mas nós devemos frear a nossa carne. E uma coisa que acontece, a gente não converte a nossa carne. Nossa carne não se converte. A gente abafa ela, abafa as vontades. Mas se converter, a nossa carne não se converte. O que acontece é que quanto mais no espírito nós estamos, mais a carne fica fraca. Fica enfraquecida. Mais você não ouve a vontade da carne. Agora, se a carne estiver forte e o teu espírito estiver fraco, mais você vai fazer a vontade da carne. E vai vencer a qual você alimenta mais. Se você alimenta mais o espírito, teu espírito vai vencer. Se você alimenta mais a tua carne vai vencer. E como é que você alimenta a tua carne? Fazendo a vontade dela. Pecando. Você alimenta a tua carne. Agora, se você quer alimentar o espírito, você tem que fazer a vontade de Deus, que é o quê? É jejuar, é orar, ler a Bíblia, ir na igreja, escutar louvores. Tudo isso faz com que você se alimente de Deus. Deus é um alimento. Você precisa se alimentar de Deus, se encher de Deus, para que teu espírito comece a tomar vida novamente. Louvado seja o nome de Jesus. Deus me faz lembrar da parábola, até na oração eu citei a parábola das 10 virgens. Que existia 5 prudentes e 5 imprudentes. Uma coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, que as 10 estavam esperando pelo noivo. Para quem não conhece a história, havia 10 virgens que esperavam pelo noivo. E 5 delas tinham azeite na sua lamparina e 5 delas não tinham. E a Bíblia vai dizer que elas adormeceram, elas dormiram. E quando se deram conta, o noivo veio buscá-las. E quando o noivo veio buscá-las, só 5 estavam preparadas e outras 5 não estavam. E as 5 não estavam preparadas, disseram para as outras que estavam preparadas, nos dá um pouco de azeite para que nós também possamos ir de encontro ao nosso noivo. Aí as que estavam preparadas falaram para ela, não, é isso aqui que está para nós, é só nosso. Vai e compre azeite e depois vai de encontro ao noivo. Então aquelas 5 imprudentes foram na cidade querer comprar o azeite, mas quando voltaram, o noivo já tinha ido embora. Quando voltaram, as portas estavam fechadas para elas entrarem no reino. Então, irmãos, uma coisa que eu entendo aqui, que essas 10 virgens representam o povo de Deus.
que muitas vezes está esperando pelo noivo, está esperando por Jesus, mas com a lamparina apagada, sem azeite, sem óleo. E não adianta você esperar por Jesus sem isso, que você vai ficar. E não adianta eu orar por você, você tem que orar por você. Não adianta eu buscar por você, você tem que buscar por você. Não adianta eu ler a Bíblia por você, você tem que ler por você. Não adianta você vir 20 anos dentro da igreja esperando pelo pastor, que o pastor tem que fazer isso por você. Não, não, não. Você tem que buscar por você mesmo. Se tem uma coisa que você não pode terceirizar, é a tua salvação. Você pode terceirizar o que você quiser, mas a salvação não existe como. A tua salvação é só você, só depende de você. Aí você pode dizer assim, tá, mas eu não consigo servir a Deus por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Bote na ponta da caneta tudo aquilo que te impede de buscar Deus. E veja se não tem solução. Não existe uma coisa que te impede de dizer assim, ó, é por causa que eu tenho um vício. Deus tira teu vício. Porque eu tenho isso e aquilo. Deus, não existe nada que Deus não faça por você. Se tem uma pessoa que quer te salvar, é Deus. Se tem uma pessoa que quer tirar todos os empecilhos para você buscar Deus, é Deus. Eu não busco a Deus porque ainda não sou casado, então se case. Eu não busco a Deus porque eu tenho um vício, então pare. Qual que é a tua desculpa? Qual que é a tua desculpa, irmão? Nós estamos vendo que cada dia mais está se aproximando da vinda de Jesus. Irmão, tudo está se cumprindo, tudo. Só não vê quem não quer, só não enxerga quem não quer. Irmão, a Bíblia não é uma falácia, não é um conto de fada, ela é real. Meu Deus. Tudo está se cumprindo, irmão. Tudo. E nós vamos ficar. Se nós não buscarmos a Deus, vamos ficar. Está cada vez mais próximo, irmão. Nós nunca tivemos tão próximo da vida de Jesus. Até uma coisa que o irmão Léo falou para mim, acho que foi na pregação ainda que ele pregou, ele disse, hoje em dia para a gente entrar no mercado, o que nós temos que fazer? Ou dar a mão, o braço ou a testa, para checar a temperatura. O que garante que isso não é uma preparação para o chip? Para você poder entrar no mercado, tem que apresentar teu chip, ou no braço ou na testa. Para quem não sabe também, agora nos aplicativos de banco, Internet Bank, tem a famosa chave Pix. Não sei se alguém já viu falar. Eu não digo que isso ainda é o chip, mas eu digo que isso é a preparação. Por quê? Esse tal de Pix vai fazer com que seja muito mais fácil você transferir dinheiro, você pagar as pessoas que você quer pagar. Alguns países, como na China e Estados Unidos, já não existe mais cédula. Já não existe mais dinheiro em papel, dinheiro em espécie. É tudo pelo celular, tudo pagamento por QR Code. Onde você tem o teu celular. Ali no teu celular você carrega os teus documentos, você carrega tudo que você precisa. Hoje em dia já tem carteira de motorista aqui, você nem precisa andar mais com carteira de motorista, é só no celular. Irmãos, está tudo se digitalizando. Para quê? Para que você dependa totalmente da tecnologia. Para quê? Para que fazendo isso você possa ter o chip. E tendo o chip se você não tiver o chip, você não compra, você não come e você não vende. Então lá na China, você vai até vi um cara falando, o cara nem crente é. Eu vi ele falando assim, não, eu fui lá um dia na China e eu fui comprar uma pizza. Isso não foi de agora, já faz um tempinho já que ele foi. Foi comprar uma pizza lá, porque ele não gosta de comida chinesa. Então ele chegou lá, foi entregar os dólares lá pro chinês. O chinês disse, não, mas a gente não tem nem troco para te dar. Mas como? Não, não tem troco, a gente só pelo celular você poder comprar. Daí ele ficou assim, mas como isso? Então, irmãos, está tudo se cumprindo, tudo se preparando para a volta de Jesus. E qual que é a nossa desculpa, irmão? Por que nós não estamos servindo a Deus?
Nós não temos desculpa. Seja lá o que for. Seja lá o que for, nós não temos desculpa. Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Entendeu por que você não pode ficar na carne? Porque a tua carne é inimiga de Deus. A tua carne é pecaminosa. A tua carne não tem fé. Você sabia que para ter fé, você precisa alimentar essa fé que você tem. Se você não alimenta teu espírito, você nunca vai ter fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E o ser humano que está na carne também não agrada a Deus. Aí você pode dizer, tá, mas tem pessoas que nem buscam a Deus, tem pessoas que nem, fazem a vontade de Deus e são abençoadas. Mas é lógico que são abençoadas. Porque para ser abençoado não precisa buscar Deus, é só você seguir princípio. Você quer seguir princípio? Veja o livro de Provérbios. Ali tem vários princípios de casamento. Para você ir bem no teu casamento, para você cuidar bem dos teus filhos, para você ter um negócio próspero. Eu vi esses dias, se não me engano o nome dele é Thiago Nigro. Ele é um especialista em finanças, é um cara muito rico. E ele fez uma série no canal dele, só do livro de Provérbios, e ele não é crente. Ele fez uma série do livro de Provérbios. E explicando, dizendo, olha o que eu aprendo aqui. Então, irmãos, para ser abençoado por Deus, para você ser abençoado na tua vida financeira, ou seja, ela, qual for, você não precisa buscar Deus. É só você cumprir os princípios. Agora, para você ser salvo, você precisa buscar Deus. Porque a tua bênção aqui na terra não quer dizer que você está sendo abençoado no céu. Você ser próspero aqui na terra não quer dizer que você está sendo próximo para Deus, não quer dizer que você está agradando o coração de Deus, está dizendo que você está seguindo o princípio. Por quê? Porque Deus, ele não vai contra os princípios que ele estabeleceu. O princípio da colheita, o princípio do plantio e da colheita, foi Deus que fez. Se você plantar, você vai colher. Então, da mesma forma, tudo aquilo que você planta de bem, você vai colher de bem. Aquilo que você que planta de mal, você vai colher de mal. Você estando bem com Deus ou não. Mas o que vai interferir se você vai ser salvo ou não, é só buscando a Deus. E não existe outra forma. Não existe outra forma. Então, irmãos, nós precisamos entender que a nossa carne é inimiga de Deus. E se nós não estamos agradando a Deus, quem que nós estamos agradando? Automaticamente é o diabo. Não existe meio termo. Se nós não estamos agradando a Deus, nós estamos agradando ao diabo. Agradando ao nosso inimigo que quer teu mal. É a mesma coisa você chegar lá e começar a paparicar teu inimigo. Eu trouxe um bombonzinho para você, Satanás. Eu trouxe um coisinha para te agradar aqui, ó. Você está paparicando Satanás com a tua vida. E você nem se dá conta disso, por quê? Porque automaticamente, se você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade de Satanás. Não existe meio termo, não existe outro. No Jardim do Éden, o que tinha? Só tinha duas escolhas. Servir a Deus e não servir. E Adão e Eva preferiram não servir. Preferiram ouvir a serpente. Não tinha outro lá dizendo assim, não faça nenhuma das duas. Não, só tinha ou come o fruto ou não come o fruto. Então, da mesma forma, a gente decide hoje, ou come o fruto ou não come o fruto. E o fruto hoje em dia é o que? É o pecado. É a vontade da carne. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não... Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Vou ler de novo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Veja, irmão, que sério é isso. Se você não tem o Espírito de Deus, você não pertence a Deus. Muitas vezes a gente fala que a gente é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo foi criado por Deus. Mas nem todos são filhos. Mais para frente a gente vai ver. Mas se Cristo
está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se você está fazendo a vontade da carne, você vai morrer espiritualmente. Mas se você matar a sua carne, você vai viver espiritualmente. Nós precisamos entender isso. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem pode repetir comigo? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Entendeu? Então, a gente precisa ser guiado pelo Espírito de Deus para se tornar filho. Nem todos são filhos, só aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E para que você possa ser guiado pelo Espírito de Deus, você precisa nascer de novo. Assim como Jesus falou para Nicodemos. Jesus falou, você precisa nascer da água e do Espírito. Então aquele que precisa se batizar, irmão, se batize logo. E busque pelo dom do Espírito Santo. Busque para que você possa ser guiado pelo Espírito de Deus. Continuando. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Veja só, irmão. Nós não somos filhos de Deus legítimos. Nós somos ilegítimos. O que seria isso? Nós somos adotivos. Filhos adotivos. Por quê? Porque os filhos verdadeiros de Deus eram o povo judeu, o povo de Israel. E nós agora somos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus foi o que assinou, né, o nosso nome no nome dele. Para dizer, não, agora através de mim eles são filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Esse Abba, Pai significa papaizinho, ou pai querido. Ele está dizendo aqui, o Espírito de Deus faz com que nós seja íntimo de Deus, ou seja, sejamos filhos realmente de Deus. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, eu digo, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Ou seja, se nós somos filhos, mas agora temos acesso àquilo que nós queremos, porque Deus é o Criador do mundo. Deus tem acesso a qualquer coisa que nós pedimos, a qualquer coisa que nós queremos, mas primeiro nós precisamos se tornar filhos. Aí Deus nos abençoa. Louvado seja o nome de Jesus, a verdadeira bênção. A verdadeira bênção vem de Deus. Sabe por quê? O que a Bíblia fala? Que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Se você está enriquecendo, se você está sendo abençoado, mas para isso você está sofrendo, não é Deus que está te abençoando. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor. Louvado seja o nome de Jesus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, então vamos, em nome de Jesus, cada vez mais buscar o Senhor. A Bíblia vai dizer para a gente buscar Deus em tempo e fora de tempo, ou seja, a todo momento. Buscar, falar com Deus, orar, né, alimentar o nosso espírito, porque os dias são maus. E anote isso que eu estou dizendo, as coisas no mundo só vai piorar, não vai melhorar. Esse vírus, irmão, que veio, não foi somente um vírus por acaso, é uma preparação para o que está por vir aí. Vai vir coisas piores, segundo a Bíblia, não é eu que estou profetizando mal. A Bíblia fala.
Não é eu que estou dizendo que vai acontecer coisa ruim. Mas se a gente não estiver preparado, irmãos. Tem pessoa que diz assim, tá, mas se Jesus realmente voltar, tem uma segunda chance quem ficar na terra. Irmão, hoje que está sendo mais fácil de você buscar Deus, que é só você aceitar Jesus e seguir conforme a vontade dele, você não segue, imagina sendo torturado. Tem gente que fala que vai ter uma segunda chance para os que ficaram depois da vinda de Jesus, os que ficaram na terra dele. Não, a Bíblia fala ali que para quem não aceitou a marca da besta, vai ser dada uma segunda chance. Mas você não segue hoje. Como que você vai seguir depois, com as pessoas te torturando, você não podendo comprar, não podendo vender, não podendo comer? Eles te torturando, como é que você vai seguir a Cristo? Sendo que hoje está mamão. Hoje a gente está carregando uma cruz com rodinha e de isopor. A nossa cruz não está sendo pesada hoje. É só para quem quer, só para quem acha que é. Se você tem Cristo Jesus, irmãos, é mamão para seguir conforme a vontade dele. Se você quer seguir a vontade de Cristo, é só você se entregar para Cristo. Aí você não faz por vontade própria. Aí você não faz sofrendo. Você faz porque Jesus está te ajudando. O que fala, se não me engano, em 1 Coríntios 9? A Bíblia vai dizer que não há tentação que a gente não pode suportar. Antes disso, Deus vai dar um escape. Ou seja, se nós estamos diante de uma tentação, estamos vendo que vamos pecar, tem solução para tu não pecar. É só você pedir para Deus um escape. Deus, me ajuda. Deus, me ajuda a vencer essa tentação, esse pecado, isso que está me afastando de ti. Porque o pecado, ele afasta você de Deus, é uma barreira que bota como se fosse uma parede na tua frente e você não consegue ter acesso a Deus de forma completa. E não é porque Deus não quer se aproximar de você, é porque você não quer se aproximar de Deus. Porque a Bíblia vai dizer, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Deus não vai se achegar a você se você não quer saber de Deus. Deus, ele só vai se achegar se você dá um passo, você precisa ir até Ele. Assim como aconteceu com o filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele teve que cair em si. Ele teve que dizer assim, mas os trabalhadores do meu pai têm fartura e eu aqui perecendo. Eu voltarei até o meu pai, voltarei até ele, até a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus trabalhadores. Aí o filho foi até a casa do pai, e quando ele chegou na casa do pai, aí o pai recebeu de braços abertos. Mas precisou que ele saísse da onde ele estava e ir até o pai, para que ele possa, receber tudo aquilo que o pai tinha para ele. Então, irmãos, da mesma forma, nós estamos como esse filho pródigo. Nós estamos no mundo, fazendo a nossa vontade, perdendo tudo que Deus tem para nós e sofrendo. Aí a gente cai em si, não, realmente eu preciso ir buscar Deus, preciso ir buscar Deus, preciso ir voltar para a casa dele. Aí, se você tiver essa atitude de voltar para Deus, aí Ele vai te receber de braços abertos, vai te dar vestes novas, Ele fala que matou o bezerro para o filho, na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, vai dizer que ele matou o melhor bezerro que tinha para festejar com o filho. Ou seja, então Deus, ele se alegra quando você volta para os caminhos dele. Irmão, não fique afastado mais, não perca tempo, porque os dias são maus. Está cada vez mais encurtando, irmãos. E eu oro para que Deus vá de encontro ao teu coração, porque quem convence não é eu. Quem convence é o Espírito Santo. E eu oro que Deus vá de encontro ao seu coração. Ele é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu papel está feito. Eu sei que quando eu chegar lá no céu, Deus não vai poder me cobrar, porque eu preguei a palavra. Deus não vai poder me cobrar, dizendo, você não pregou a palavra do teu povo, do meu povo. Eu estou fazendo a minha parte. Então, Deus vai de encontro ao teu coração e te convença. Porque, irmãos, o sofrimento que nós temos aqui na terra, nada se compara com o inferno. Nada, nada, nada. Se você acha que sofre aqui, no inferno vai ser 1000 vezes pior, para não falar mais. Porque lá você não vai ter o refrigério. Aqui, por mais que você sofra, você tem um escape. Diz, Deus me ajuda, Deus me ajuda.
Agora lá no inferno, irmão, não vai ter ajuda para você. Lá você vai ficar com quem? Com aquele que você serviu a tua vida inteira aqui na terra, com Satanás. Sabe por que ele quer te levar para lá? Porque ele não tem perdão mais. Ele tem inveja de nós, sabia disso? Porque nós, um ser humano imperfeito, cheio de falhas, nós temos perdão. Se nós quisermos perdão, ele nos perdoa. Agora Satanás, que era um ser perfeito, que foi criado por Deus, não tem mais perdão. Então ele quer te levar para lá. E Deus só vai levar para o céu aqueles que têm um espírito, que têm uma vida celestial aqui na terra. Por quê? Imagine uma coisa comigo. Você descobriu que por causa de uma herança você recebeu um lugar e um sítio lindo, 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 com cachoeiras, com rios, com a casa abençoada, do jeito que você quer. Você recebeu essa casa. Só que para você ir para essa casa, você tem que querer, você tem que gostar dela, para você ir morar lá. Aí você tem que gostar da casa, para você ir. E tem um caminho até você chegar lá. Da mesma forma, irmãos, como é que Deus vai te levar para o céu se você não gosta das coisas celestiais? Você precisa querer ir para o céu. E decidir, não, mas eu quero ir para o céu. Mas você não quer fazer a vontade de Deus. E quem não faz a vontade de Deus, como que vai morar com Deus? É a mesma coisa você chegar, não, eu vou morar com tal pessoa. Como é que você vai casar com tal pessoa se você não gosta dessa pessoa e vai morar com ela? É questão de sei lá, de dias ou de meses ou de anos para vocês se separarem. Então, irmãos, para a gente ir para o céu, nós precisamos querer ir para o céu. E se a gente quer ir para o céu, tem que fazer a vontade de Deus. Temos que ser cidadãos celestiais. Paulo vai falar que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós representamos o reino dos céus aqui na terra. Para quem não sabe quem é o embaixador é um lugar em outro país, onde fica, por exemplo, o embaixador do Brasil, lá nos Estados Unidos. Tem um lugar lá nos Estados Unidos, que fica uma pessoa brasileira, que faz com que as conexões do Brasil com os Estados Unidos seja possível. O Brasil entra em contato com os Estados Unidos e os Estados Unidos em contato com o Brasil através dessa embaixada. Então nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós representamos o reino dos céus aqui na terra. E quem quer ter conexão com Deus precisa vir, nós pregarmos para essa pessoa, para ela entender que ela pode se conectar com Deus e pode ser salvo e se tornar também embaixador de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, vamos entregar nossa vida para Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Quero orar neste momento. Louvado seja o nome de Jesus. Gostaria que eu pegasse um copo d'água. Alguém pudesse pegar um copo d'água para mim, fazendo um favor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Irmão, se essa palavra for de encontro ao teu coração, e você quer novamente entregar a tua vida para Jesus, ou se você quer se reconciliar, eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu vou pedir para que você ore neste momento no teu lugar, onde você estiver, feche teus olhos, repita essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, vá de encontro ao meu coração, que o Senhor possa, a partir de hoje, mudar minha história, mudar minha vida. Eu quero aceitar o Senhor como o meu Senhor e Salvador da minha vida. Que a partir de hoje eu viva para agradar o teu coração. Eu viva pelo Espírito e não pela carne. Em nome de Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor vá de encontro ao coração do teu povo, Pai. Porque nós sabemos que está cada dia mais se aproximando da tua vinda. E nós precisamos se encher de Cristo, se encher de Ti, Pai. Em nome de Jesus. E que eu também me cobre, Pai. Não somente cobre do teu povo, mas eu me cobre para fazer a tua vontade, Senhor. Que
cada dia mais eu também esteja cheio do Teu Espírito. Em nome de Jesus, cada dia mais fazendo a Tua vontade. Pai, nós queremos levar uma noiva pura, imaculada até Ti. O Senhor sabe que se dependendo de nós, ó Pai, nós pregamos a Tua palavra, a Tua verdade, mas nós precisamos que o Senhor comprove, Pai, o Seu poder diante de nós, os Seus milagres, os Seus prodígios, as Suas maravilhas. Em nome de Jesus, por isso eu oro, Pai, para que as pessoas que nesse momento estão feridas, as pessoas que estão neste momento com doenças, em nome de Jesus, que o Senhor derrame Seu bálsamo de cura. Não somente para as pessoas que estão aqui, mas para as pessoas que também estão assistindo pela live. Em nome de Jesus, que precisam de uma cura, que estão pedindo orações nos comentários, que o Senhor vai de encontro, Pai. Eu não sei o que eles precisam, eu não sei qual foi a oração que eles pediram, mas que o Senhor, em nome de Jesus, seja feita conforme a Tua vontade na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós oremos, ó Pai, para que cada dia mais essa igreja, Pai, venha trazer mais almas para Ti, se convertam até Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, que esse bairro se converta a Ti, que essa cidade se converta a Ti, que esse país se converta a Ti, em nome de Jesus. E aonde estiver, Pai, um ser que respira neste planeta, Pai, aonde não encontrou ainda a salvação que está em Ti, Pai, que o Senhor envie missionários até eles, ó Pai, em tribos indígenas, em lugares onde é proibido pregar o Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, chegue um missionário, Pai, cheio do Teu Espírito, do Teu poder, para ir de encontro a essas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Quem concorda, aplauda o nome de Jesus neste momento. Glória a Deus. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o santo nome de Jesus. Hoje é um dia de muita alegria, de Santa Ceia do Senhor. Amém.